A terceira fase da Copa do Brasil 2025. Na terça-feira, no dia 20 de maio, em São Januário, o Vasco se classificou nos pênaltis contra o Operário. E o Léo Jardim se tornou o goleiro com mais pênaltis defendidos desde que ele chegou ao Vasco. Ele é o goleiro que mais defendeu pênaltis no futebol brasileiro, assim como o Verratti, desde que chegou ao Vasco, também é o jogador que mais fez gols, mais acertou finalizações no futebol brasileiro desde a sua chegada ao Gigante da Colina. E o Vasco avança, mas com um sofrimento que não era necessário. O primeiro jogo foi 1-1 lá no Paraná, há 2 semanas atrás, ainda com Felipe Maestro comandando o time, após a saída do Fábio Carille. O Vasco abriu o placar com o Nuno Moreira lá, o português, fez um belíssimo gol de fora da área, mas um belo gol também do Gabriel Bosquilha, o Operário empatou. Nesse jogo em São Januário, o Vasco abre o placar aos 42 do segundo tempo, era o segundo jogo do Diniz em São Januário, terceiro jogo pelo Vasco, e até agora ele conseguiu todos os resultados possíveis, vitória, empate e derrota. O Ryan abre o placar aos 42 minutos. O Ryan que parece ser uma espécie de novo John Kennedy do Fernando Diniz. Ser uma espécie do que o John Kennedy foi no Fluminense. Algo parecido com isso. Tomara que seja e o desfecho seja o mesmo. Ele fazendo o gol da final da Libertadores ano que vem, né? Quem sabe? Me deixa sonhar. Bom, o Operário empata o jogo nos acréscimos do segundo tempo com Ademilson. E aí vamos direto para os pênaltis, porque não tem prorrogação na Copa do Brasil, como na minha opinião não deve ter mesmo em jogos de ida e volta em lugar nenhum. Inclusive a Champions League deve abolir a sua prorrogação a partir da próxima temporada. Enfim, o jogo vai para os pênaltis. O Vasco fez lá aquele gol no primeiro tempo. No segundo tempo o time não manteve o mesmo ímpeto. É algo natural. Eu acho que o Vasco devia matar um jogo contra o Operário em casa, né? Mas manteve o Operário vivo. Eles conseguiram um gol lá com o Ademilson. Nos pênaltis é aquele Deus nos acuda. E mais uma vez o Vasco tem que passar por uma disputa de pênaltis tão cedo. No ano passado, em todas as fases que o Vasco avançou, ele passou pelos pênaltis. Em todas as fases. Contra o Atlético Goianiense, contra o Atlético Paranaense, contra o Água Santa ainda, primeiro. O Vasco teve que passar pelos pênaltis. E quando ele perdeu, não teve disputa de pênaltis. O que leva até a acreditar, né, que se não fosse aquele gol do Hulk, talvez, se o jogo fosse 1-0 mesmo pro Vasco, como estava sendo o gol do Verratti, nos pênaltis o Vasco passaria. Ganharia do Flamengo na final? Provavelmente não. O Flamengo destruiu o Atlético Mineiro na final, né? Não sei, clássico é clássico. Enfim, não dá para mudar o passado e ficar comentando isso, né? Nesse jogo, o Vasco se classifica nos pênaltis, mais uma vez com o Léo Jardim sendo decisivo, defendendo 3 pênaltis e sendo o goleiro com mais pênaltis defendidos desde a sua chegada ao Vasco. O que marcou esse jogo foi a comemoração do Lloyd Augusto, ou a provocação dele. Não se sabe se foi ao certo para o Fernando Diniz, que estava reclamando muito com ele, pedindo para ele fazer tal coisa e ele não estava querendo fazer. E aí quando ele quase fez um gol, uma bela finalização dele, o goleiro do Operário defendeu, o goleiro Elias. O Lloyd vai lá, coloca a mão no ouvido assim e dá uma risadinha. E aí não se sabe se era pro Diniz, se era pra torcida, se era pros dois, porque a torcida também estava vaiando muito ele. O angolano tinha tentado dar um elástico e errou de forma ridícula. Errou vários passes, errou tudo que tentou, mas ainda bem que ele não errou o pênalti. O pênalti ele não errou. Quem errou o pênalti no Vasco foi o João Vitor. Parece que zagueiro batendo pênalti é sempre um problema. E a forma que ele pegou distância, eu sabia que ele ia errar. Eu sabia que ele ia errar. Mas hoje ele fez um gol. Só que o Vasco perdeu, né? Ele fez um gol hoje contra o Fluminense e o Vasco perdeu. Mas é isso. O Lloyd fez o seu gol. E o pênalti que sacramentou a classificação não foi o gol do Lloyd. Embora ele tenha batido o último pênalti, o pênalti que sacramentou a classificação foi a defesa do Léo Jardim no final, né?
Era só que faltava o Lloyd, depois de tudo que aconteceu no jogo, ele ser o autor do gol da classificação, o que seria histórico, né? O pior seria se ele perdesse o pênalti. Eu achei até que ele ia dar uma cavadinha, fazer alguma loucura, mas não, ele bateu normal mesmo e converteu o gol do Vasco, né? Que abriu as cobranças com o Verratti, depois o Piton, o Coutinho já tinha sido substituído, Nuno também, Ryan, e aí foram os outros jogadores, e só quem errou mesmo foi o João Vitor. Paulo Henrique errou também, né? Paulo Henrique errou também. E aí nesse momento eu achei que a vaca ia pro brejo, mas Léo Jardim salvou. O Atlético Paranaense, que ano passado enfrentou o Vasco nas quartas de final e foi eliminado pelo Cruz Maltino, ele avança também para as oitavas desse ano, vencendo por 1 a 0 o Brusque. O jogo da ida foi 0 a 0 lá em Santa Catarina, no Paraná. Deu 1 a 0 para o Atlético Paranaense, que ainda não tinha anunciado o Odair Helma, ou já tinha anunciado, mas ele só veio a estrear neste sábado pela Série B do Campeonato Brasileiro, também com vitória lá no Furacão. Mais uma vitória de 1 a 0. Então, Furacão classificado em busca de mais um título da Copa do Brasil, assim como o Vasco, os dois querem o bicampeonato. O São Paulo também em busca do bi, venceu por 2 a 1 o Náutico no jogo da volta, 4 a 2 no agregado. O São Paulo resolveu a partida bem no começo, aos 4 minutos Luciano fez o gol, abrindo o placar para o São Paulo, assistência do Oscar. Mas o torcedor do São Paulo tem reclamado bastante da insistência do Zubeldia em escalar o Oscar sempre fora de posição, ou ele é segundo volante, ou ele é ponta, e o Luciano sendo privilegiado jogando como camisa 10. O Luciano, para mim, não serve para jogar de camisa 10. Eu não entendo nem por que ele usa a camisa 10 do São Paulo. Em algum momento era até plausível ele usar, não tinha outro jogador que tinha que ser o 10 indiscutível. Hoje o 10 deveria ser o Oscar. Mas é o Luciano e o pior, o número é só o número. Agora a função, o Luciano não desempenha bem essa função. Não desempenha bem. Eu acho que a posição do Luciano é segundo atacante. Ou atacante. Agora, camisa 10 armador de jogo, o Luciano não é. Criador de jogadas, não é. Ele é finalizador. Nesse jogo ele faz o gol, Rodriguinho faz o segundo. E o Náutico desconta ainda ali com o Hélio Cunha Borges, o Náutico que perdeu um jogador expulso logo aos 11 minutos, e isso tirou ainda mais as chances da equipe pernambucana. 4 a 2 para o São Paulo no agregado. O Grêmio foi eliminado pelo CSA no jogo mais polêmico dessa fase da Copa do Brasil. O jogo terminou empatado em 0 a 0, foi 3 a 2 para o CSA lá em Alagoas. O Grêmio marcou um gol que levaria a partida para os pênaltis, a disputa para os pênaltis com placar agregado de 3 a 3, mas o gol do Grêmio não valeu. Foi anulado por uma falta na jogada, é uma falta que não existiu. Uma falta que não existiu, e mesmo que tivesse existido, na minha opinião, não atrapalha o gol. E não existiu a falta. Foi um lance onde um jogador do CSA se choca com outro jogador do CSA. E você tem que ver o áudio do VAR desse lance. É inacreditável. Então o Grêmio reclama da arbitragem com razão. Não acho que isso seja a única justificativa para a eliminação do Grêmio. O Grêmio mereceu ser eliminado, como merece estar na zona de rebaixamento do Brasileirão. Apesar também de ter sido prejudicado em alguns jogos no Campeonato Brasileiro. E para muitos gremistas também, inclusive, na final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio teria sido prejudicado também pela arbitragem. É uma temporada onde o Grêmio tem sim muito a reclamar da arbitragem, mas tem muito a reclamar também dos jogadores dentro de campo. O Mano Menezes chegou há pouco tempo, não acho que ele seja culpado, não acho que deva demiti-lo. Torcer para ele ajeitar esse time na paralisação aí para a Copa do Mundo de Clubes. Ele vai ter um tempo maior para trabalhar, e o Grêmio deveria também trazer reforços, porque esse time não acho que possa ir muito longe no Campeonato Brasileiro, não. É brigar para não cair mesmo.
O Fortaleza foi eliminado pelo Retrô. Jogando em casa, o Fortaleza perdeu nos pênaltis para a equipe pernambucana do Retrô. O jogo foi 1 a 1 na ida, lá em Pernambuco, 1 a 1 na volta no Castelão, 4 a 1 nos pênaltis para o Retrô. Só o Pikachu converteu o pênalti do Fortaleza, que havia aberto o placar com o Breno Lopes num belo gol. O Mike empatou para o Retrô e nos pênaltis deu o Retrô 4 a 1. O Fortaleza começou mal o ano, perdendo o título cearense, vinha melhorando, conseguiu emplacar ali uma sequência boa na Libertadores, vinha melhorando no Campeonato Brasileiro, aí perdeu para o Vasco e agora é eliminado da Copa do Brasil. Menos uma competição no calendário, pode focar mais na sua recuperação no Campeonato Brasileiro, fazer uma boa campanha lá e tentar se classificar, o que provavelmente vai acontecer na Libertadores, e ver o quão longe eles conseguem ir. Mas de qualquer maneira é uma zebra. O Retrô ter passado é uma zebra, assim como é uma zebra o CSA passar pelo Grêmio. E tivemos algumas outras ainda aqui, né? Não teve zebra para o Fluminense, 5 a 1 no agregado. O Fluminense foi melhor fora de casa do que em casa. O Fluminense jogou fora, mas praticamente estava em casa. Só tinha torcedor do Fluminense lá na arena, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Aparecidense até sai na frente com o gol do Wellington Carvalho, mas Samuel Xavier, que desfalcou o time contra o Vasco neste sábado, ele abriu o placar. O Everaldo faz o 2 a 1, vira o jogo. O Vanderlei faz um gol contra e Paulo Henrique Ganso faz um golaço para sacramentar a classificação da equipe de Renato Gaúcho para as oitavas de final. O Bahia também não deu sopa pro azar e venceu, triunfou para cima do Paysandu, triunfou por 1 a 0 lá no Pará, e na Bahia, na Fonte Nova, fez 4 a 0 contra o Paysandu. Michel Araújo abriu o placar, o William José fez 2 gols e o Rodrigo Nestor sacramentou o triunfo do Bahia. O Flamengo venceu por 4 a 2 o Botafogo da Paraíba, tinha feito 1 a 0 lá na Paraíba, fez 4 a 2 no Maracanã, 5 a 2 no agregado. Jogo que teve a lei do ex, Henrique Dourado marcou um gol para o Botafogo. O Flamengo saiu na frente logo aos 4 minutos, Danilo abriu o placar, Pedro fez 2 a 0 aos 7 minutos. Varela fez 3 aos 22 minutos, aí tem um gol do Henrique Dourado. No segundo tempo, Cebolinha faz o quarto gol do Flamengo logo com 4 minutos da segunda etapa. E aí o Pelezinho fez o gol do Botafogo no segundo tempo. Pelezinho, que se chama Rodrigo Alves, tem esse apelido aí, fez um belíssimo gol de fora da área, mas não foi o suficiente para o Botafogo buscar o empate. 4 a 2, 5 a 2 no agregado. Flamengo classificado em busca do bicampeonato consecutivo e do 6º título da Copa do Brasil. Pode igualar o Grêmio, que já está fora. É o segundo maior campeão da história. Aliás, o Flamengo já igualou o Grêmio, né? O Flamengo tem 5 ou 4 Copa do Brasil. Agora eu já estou confundindo. Flamengo, Copa do Brasil, título. São 5, não são? O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil com 6 conquistas. Flamengo e Grêmio aparecem logo atrás com 5 taças cada um. Então o Flamengo está em busca de igualar o número do Cruzeiro com 6 Copas do Brasil e ultrapassar o Grêmio. Eles estão empatados, o Grêmio já está fora dessa disputa. Nesse ano, pelo menos, né? Pode ser que o Flamengo não vença, que o Cruzeiro também não vença. O Galo venceu por 4 a 0 o Maringá, 6 a 2 no agregado para a equipe do Cuca. O Maringá que fez 2 atuações bem dignas, apesar do 4 a 0. Deu um calor ali no Galo no primeiro tempo. Termina 6 a 2 pro Galo no agregado, né? O Maringá foi bem lá no Paraná e inclusive empatando o jogo lá, né? Foi 2 a 2 na ida.
e conseguiu medir forças com o Atlético durante 45 minutos. Aí sai o gol do Rubens nos acréscimos do primeiro tempo. No segundo tempo, Patrick, Rony e Lianco fecham a conta para o Galo, classificado para as oitavas de final, em busca do tricampeonato. O Galo, que foi vice-campeão ano passado. O Corinthians venceu por 1 a 0 o Novo Horizontino, 1 a 0 na ida, 1 a 0 na volta, 2 a 0 no agregado. E Yuri Alberto marcou o gol nos acréscimos da partida. E classificou o Corinthians para as oitavas. O Maracanã recebeu o Internacional lá no Ceará e o Inter venceu por 3 a 0, 1 a 0 na ida, 3 a 0 na volta, 4 a 0 no agregado. Poderia ter sido 4 a 0 no jogo, mas o Inter desperdiçou 2 pênaltis, um com Alan Patrick e outro com Wesley. De falta, o Alan Patrick fez o gol, de pênalti não. Depois o Wesley também faz um gol. O Wesley, que ano passado jogou muito no Inter, mas nessa temporada tá mal até aqui. E o Oscar Romero, irmão do Ángel Romero do Corinthians, marca o terceiro gol do Inter. E ficou barato, hein? O Inter poderia ter feito muito mais de um lá no Beira-Rio, não fez. Poderia ter feito muito mais de 3 também lá no Ceará e não fez. O Cruzeiro venceu por 3 a 0 o Vila Nova e segue em busca do heptacampeonato da Copa do Brasil. Venceu o jogo da ida por 2 a 0 com 2 gols do Caio Jorge. Dessa vez o Caio Jorge não marcou. Gabigol jogou bem, deu assistência para o Carlos Eduardo. Havia dado assistência para o Caio Jorge no jogo anterior. Parece uma fase aí mais de garçom do Gabigol, que até marcou recentemente aí na Copa Sul-Americana. O Carlos Eduardo, que é aquele Eduardo mesmo que era do Botafogo, marca os 2 gols do Cruzeiro. E depois o Jonathan Jesus sacramenta a vitória da Raposa em solo goiano. O Palmeiras também venceu por 3 a 0, venceu o Ceará, o confronto mais difícil dessas oitavas de final, para ambas as equipes, dessa terceira fase, perdão. E o Palmeiras é quem consegue a vaga às oitavas de final, venceu por 1 a 0 lá no Castelão com o gol do Gustavo Gomes e agora com 2 gols de Estevão e 1 de Flaco Lopes, o Palmeiras elimina o Ceará, fazendo 4 a 0 no agregado para cima do Vozão. O Estevão que perdeu o pênalti, mas no rebote já fez o gol abrindo o placar. Depois ele faz um gol espetacular, uma pintura do Estevão, 17 anos de idade, que jogador. Eu vejo o Estevão, não vou dizer no mesmo nível, porque o Yamal ele joga no Barcelona, fez o que fez na Champions League, fez o que fez na Eurocopa ainda com 16 anos. E o Estevão joga no campeonato disputado, que é o brasileiro. Foi o responsável pelo Palmeiras lutar pelo título até a penúltima rodada ano passado. Até a última rodada o Palmeiras ainda tinha chance matemática, graças ao Estevão. Foi o melhor jogador do Brasileirão para mim. E é o melhor jogador do futebol brasileiro hoje. E é a minha grande esperança do Hexa. Não é que o Neymar se recupere e vá trazer o Hexa para o Brasil. A minha esperança para o Hexa é o Estevão. Que ele evolua ainda mais nesse período curto que ele vai ter no Chelsea até lá, de uma temporada, e possa desequilibrar para o Brasil como o Yamal desequilibra para a Espanha. Eu enxergo muito potencial no Estevão, acho que ele vai ser um dos grandes jogadores aí da geração, brigando por bola de ouro com o Yamal. Os dois têm a mesma idade, características parecidas. E é isso, só o tempo dirá quem foi melhor. Palmeiras classificado, uma pena pro Palmeiras é não ter o Estevão nas oitavas de final. Quando chegar às oitavas de final, o Estevão já vai estar fora. E ele vai fazer muita falta também no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, né? O Estevão é o jogador principal do Palmeiras hoje e o time vai ter que aprender a jogar sem ele. O time continua muito bom, para mim é o melhor elenco do Brasil. Você pega as opções que o Palmeiras tem, pelas contratações que fez esse ano, Lucas Evangelista, que parece que está no Palmeiras há um tempão. O Paulinho, que ainda não marcou gol, mas deve ganhar mais espaço, inclusive com a saída do Estevão. O Vitor Roque está melhorando jogo após jogo. E o Flaco Lopes, que é extremamente criticado, para mim de forma exagerada, sempre que entra marca os seus gols e tem mais gols do que o Vitor Roque. Claro, está mais tempo no time. Estou falando nesse ano. Você pode dizer que ele começou o ano com o Palmeiras e o Vitor Roque não, mas mesmo assim
Depois que o Vitor Roque chegou, o Flaco Lopes ainda tem mais gols que ele, jogando menos. E não deu para o Santos. O CRB eliminou o Santos nos pênaltis. O jogo na Vila Belmiro foi 1-1. Poderia ter sido 2-1 para o CRB, mas o Gabriel Brazão defendeu um pênalti nos acréscimos, evitando a derrota do Santos. Lá no estádio Rei Pelé, em Alagoas, o jogo terminou empatado em 0-0. Um jogo muito ruim das duas equipes, mas o CRB vinha levando perigo. O Gabriel Brazão fez algumas defesas, o CRB perdeu um gol inacreditável com o Mikael. Eu diria que foram 2 gols perdidos pelo Mikael, não só um. E aí com a entrada do Neymar, que jogou 25 minutos, depois aí de mais de 40 dias parado, ele entra e em 25 minutos ele muda a cara do jogo para o Santos. Cria várias oportunidades de gol, mas ninguém consegue botar a bola na rede, até que o próprio Neymar tem uma chance de marcar e o goleiro do CRB, que fez uma grande partida além dos pênaltis também, onde ele defendeu muito, o Matheus, faz uma grande defesa na finalização do Neymar. Esqueci o sobrenome do Matheus, não está dizendo ali. Mais grande atuação do goleiro do CRB na disputa de pênaltis. Ele defende 2, o jogo termina, a disputa termina 5-4 para o CRB. O Neymar começa batendo dessa vez, diferente do que foi lá na Copa do Mundo, onde ele nem sequer chegou a bater, né? Porque ele seria em tese o último cobrador. E hoje a gente vê que o melhor batedor bate primeiro. Neymar foi lá, bateu primeiro. Quem começou batendo foi o CRB, né? O Neymar bate a primeira do Santos, converte o gol, converte o pênalti. Até que chega a vez do Guilherme, que foi o segundo batedor. E ele isola de forma ridícula. O Guilherme, que foi o melhor jogador do Santos na Série B ano passado, o melhor jogador do Santos no Campeonato Paulista, mas vive um momento muito, muito ruim. O camisa 11 do Santos. Muito mal. Teve um escanteio que ele cobrou, que eu não entendi porque que ele cobrou e não Neymar, né? Ele foi lá, bateu o escanteio e ele cobrou o escanteio pra fora. Ele cobrou o escanteio pra fora, do lado direito. Não foi um escanteio que ele cobrou fechado tentando fazer o olímpico, não. E ali, pra mim, ele já deveria ser substituído, ou pelo menos não ser escalado entre os primeiros batedores, porque o cara que erra um escanteio daquele tá muito nervoso. Daquele jeito, né? Você pode errar o escanteio. Ah, a bola não subiu muito, mas você jogar a bola pra fora é complicado. E no pênalti também. Não é que o goleiro defendeu, não é que a bola foi na trave, ele tirou demais. Ele chutou pra fora, por cima do gol. E muito por cima. Até que chega a vez do Zé Ivaldo bater e o goleiro do CRB defende e aí acaba. E aí temos que destacar o Tassiano, que ganha 800 mil. Foi uma contratação cara que o Santos fez para tirar o Tassiano do Bahia, trazer ele de volta. Ele já teve passagem anterior pelo Santos. E o Tassiano estava no banco lá junto com o Neymar. Ele entra, não faz nada no período que ele teve em campo. E na disputa de pênalti ele não bate. Sendo que ele estava descansado, ele não bateu o pênalti. Não bateu. E aí é aquele negócio que eu falei do zagueiro bater pênalti, né? Quando o João Vitor foi pra bola no jogo do Vasco, eu falei. E João Vitor vai perder. Olha o jeito que ele tá tomando distância, né? Foi lá o Zé Ivaldo e a mesma coisa praticamente, perdeu o pênalti. O Botafogo perdeu, mas já estava classificado, fez 4-0 no Rio de Janeiro contra o Capital. O Capital, lá no Mané Garrincha, venceu por 1-0 com o gol do Rodrigo Henrique. Rodriguinho, que golaço de fora da área. Mas foi só isso, né? Deu a vitória pro Capital, legal, venceu o Botafogo, mas passou longe de se classificar. E por fim, o Red Bull Bragantino reverteu o placar contra o Criciúma de uma forma absurda. Fez 6-0 para cima da equipe do Criciúma. Ano passado teve provocações legais nesses jogos, né, entre Criciúma e Bragantino, com o Bolazier, que hoje está no Cruzeiro, provocando lá a questão do energético, o mascote do Criciúma com a garrafinha, com a latinha de Monster, né, provocando o Red Bull. Mas dessa vez Red Bull deu asas e com 2 gols de pênalti ali, um do Sacha, um do Lucas Barbosa. Depois o Barbosa faz mais 2, foi um hat-trick aí
do Lucas Barbosa, jogador do Juventude. E o Thiago Borbas marca 2 também, fazendo 6-0 no total para o Bragantino, 6-1 no agregado. O Bragantino vivendo um grande momento no Campeonato Brasileiro, G4, trabalho aí do Fernando Seabra, muito bom. O Bragantino bancou ele após um campeonato paulista que não foi bom. O Red Bull manteve ele e decisão acertada. O Red Bull Bragantino jogando muito bem, pode surpreender nessa Copa do Brasil, ir longe, e pode surpreender no Campeonato Brasileiro também, ficando entre os primeiros colocados e voltando a disputar a Libertadores. Eu acho que tem muito potencial. Nesse momento não disputa competições sul-americanas, então pode focar em duas competições com mais tranquilidade. Eu não gostaria de pegar o Bragantino na próxima fase, não. Ao mesmo tempo que sim, né? Claro que eu prefiro pegar o Bragantino do que pegar o Flamengo agora, ou o Palmeiras.